Capítulo 197, Dividir e Conquistar. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.I.P. Todos os inimigos que sobraram se uniram em um ataque simultâneo, que cercou os Altian e o Bacari. Os fogos, raios e gelos vinham de todas as direções. Formação de escudos. Clang. 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 Antes que as técnicas chegassem aos dois, 5 névoas cinzas surgiram ao redor deles e se transformaram em 5 grandes escudos de metal, que cercaram as laterais e as cabeças dos dois. Bang! 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 Boom! Diversas explosões e pancadas soaram enquanto todas aquelas técnicas atingiam os escudos. O solo e até mesmo o ar foram queimados ou congelados, mas os escudos continuaram intactos. Ribur. Sinta-se à vontade. Protegido, dentro da formação de escudos, Bacari gritou. Ha 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 ha. Eu estava a ponto de enlouquecer. De repente, Ribur surgiu no ar, acima de todos os inimigos, e falou, antes de encolher o seu corpo e murmurar, explosão escaldante. TSS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 S
pernas, liberando uma assombrosa onda de chamas azuis, que pareciam sair de todos os seus poros e seguiam em todas as direções. Aquele ataque não tinha nenhum alvo específico, pois tudo em volta dele foi assaltado por uma intensa onda de calor e fogo. Era como se o Ribur simplesmente quisesse queimar tudo e todos à sua volta. Swoosh! 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 Enquanto o fogo azul iluminava toda aquela área e se aproximava deles, Craux e os seus homens se afastaram, a fim de não serem tocados pelo fogo. Bang! Bang! Enquanto todos se afastavam da onda de chamas, dois homens, que recuavam de costas, foram impedidos de recuar, pois não puderam ver que havia uma barreira de gelo logo atrás deles, até eles chocarem as suas costas contra a barreira. O fogo azul avançou rapidamente, e, por causa daquele atraso, os dois homens perderam um tempo precioso e não conseguiram escapar do fogo. Assim que as chamas cobriram os seus corpos, os dois homens começaram a gritar em desespero enquanto sentiam o cheiro das suas peles e ossos se queimando. Desgraçados! Swoosh! Vendo que, mais dois dos seus lacaios caíram, Craux xingou, antes de disparar na direção do Ribur. Com um simples toque no seu anel de armazenamento, Craux foi capaz de equipar uma armadura negra, e conseguiu atravessar o fogo azul. Eu vou desmembrar o seu corpo. No céu, Craux gritou enquanto olhava para o Ribur e lançava o seu punho direito na direção dele. Clang! Antes que o punho do Craux se aproximasse do Ribur, outro escudo de metal apareceu entre os dois e recebeu o golpe. O som daquele choque foi ensurdecedor e tanto o escudo, quanto o braço do Craux, tremerão. Crash! Mesmo que a princípio o escudo tivesse absorvido toda a força do golpe, essa situação não durou por muito tempo, pois, após cerca de 1 ou 2 segundos, o escudo se quebrou. Tap! Graças aos segundos, ganhos pelo escudo, o soco do Kraus não acertou ninguém, pois o Ribur já tinha voltado para o solo. Depois que o Ribur tocou o solo, Bakari, que foi protegido das chamas, graças à formação de escudos que o cercava, falou, gigante. Separe-os. Zhao Tian, se você quer mesmo enfrentar aquele ali. Essa é a hora. Instantaneamente, o gigante, que ninguém fazia ideia da sua real localização, desfez os 5 grandes escudos e fez com que as névoas cinzas se transformassem em 3 grandes paredes de ferro, que separaram os inimigos que estavam no solo, em 3 grupos de 5 pessoas. Baau! Sem dizer mais nada, Bakari se transformou em um raio branco e disparou na direção de um dos grupos. TSS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 Sssss.
Ribur sacudiu as mãos e atirou duas ondas de chamas azuis na direção de outro grupo enquanto seguia logo atrás das chamas. Swing. Por fim, o último grupo foi assaltado por uma corrente de ar frio, antes que o diabo surgisse no meio do grupo e efetuasse um corte na direção de um daqueles homens. Depois que todos definiram os seus oponentes, Zhao Tian, que sabia que não podia ficar perdendo tempo, pensando em coisas que pudessem distraí-lo, não conseguiu deixar de observar a sincronia dos ataques daquele grupo, e murmurou: esses caras. Eles são loucos, mas o trabalho de equipe deles é incrível. Realmente, Zhao Tian estava correto quando murmurou aquilo, pois a formação daquele grupo que o acompanhava era simplesmente perfeita. Yareni, que tinha afinidade com o vento, ficava por conta dos ataques a longas distâncias e fugas. O gigante, que tinha uma estranha técnica da terra, que o permitia controlar o metal, ficava escondido enquanto cuidava dos pontos cegos do grupo e se encarregava de defendê-los. Diablo, que tinha afinidade com a água, tinha uma grande capacidade de executar ataques furtivos e cirúrgicos. Pode-se dizer que ele era o assassino do grupo. Por fim, Bacari e Ribur eram a força bruta do grupo. Sob a proteção do gigante, eles lutavam de peito aberto, focados apenas em atacar. Ainda flutuando no céu, Craux percebeu a estratégia do grupo e gritou para os seus homens, a fim de impedir que eles lutassem separadamente: não deixem que eles os separem. Reúnam-se novamente. Assim que a ordem do Craux caiu, os homens que puderam executá-la o fizeram de imediato. Somente 3 deles, que estavam lutando contra o Bacari, o Ribur e o Diablo, não puderam fazê-lo. Clang! 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 Os homens se afastaram das paredes de ferro, mas antes que pudessem se reunir novamente, outras paredes surgiram e bloquearam os seus caminhos. Vocês nunca escaparão. Baaaaauu. Vendo que aqueles homens queriam se reunir e foram impedidos pelo gigante, Bacari falou, antes de se transformar em um relâmpago branco e disparar na direção dos homens que tentavam sair daquela área. O oponente que o enfrentava, já estava mais do que morto, pois ele já estava todo desmembrado, repleto de marcas de queimaduras provenientes de raios, pelo corpo. Enquanto isso, Ribur estava segurando a cabeça do homem que lutou contra ele, e queimando-o como se ele fosse uma tocha. Os gritos do homem eram perturbadores, mas o Ribur não parava de queimá-lo. Também, enquanto segurava e incinerava o homem, Ribur disparou na direção dos remanescentes que tentavam se reorganizar. Ping. Na outra linha de ataque, o Diablo tinha acabado de fazer alguns cortes nos 2 braços do homem que o enfrentava. Quase que instantaneamente, os cortes começaram a liberar uma intensa aura congelante e o gelo se espalhou pelos braços do homem, até que finalmente chegou aos ombros e mãos dele, que se despedaçaram, como se fossem feitos de vidro. Assim que terminou de invalidar o primeiro oponente, o Diablo correu na direção dos outros, a fim de não deixar que ninguém saísse da sua área. Flutuando, longe do alcance de todos os oponentes, Craux viu os seus homens sendo impedidos de se reorganizarem, e começou a procurar pelo ponto-chave daquela separação. O gigante. O olhar afiado do Cracus passou sobre tudo o que havia na região, até que ele se focou em uma protuberância no solo, que se parecia com uma rocha. Te encontrei. Assim que terminou de dizer aquilo, Craux tocou no seu anel de armazenamento e uma lança negra, com veneno na ponta, surgiu na sua mão direita. Depois, o braço do Craux inchou devido à força que ele colocou nele, e arremessou a lança na direção a qual ele olhava. O arremesso do Craux foi extremamente forte, a lança cruzou o ar, a vários metros por segundo. O gigante, que realmente estava camuflado naquele lugar, até tentou se defender, mas todas as névoas de metal que ele conseguia controlar, estavam sendo utilizadas na contenção dos inimigos e no auxílio dos seus aliados. Mesmo que ele desfizesse uma daquelas paredes e criasse um escudo para defender a si mesmo, ele não conseguiria fazê-lo a tempo. Morra, inseto!
Swing. Enquanto a lança chegava ao ponto de ser indefensável, Craux deu um sorriso frio e falou num tom de desdém. Contudo, para a sua própria surpresa, o Craux viu quando uma lâmina, presa a uma corrente, envolveu a lança e mudou a trajetória dela. Bang! A trajetória da lança sofreu um leve desvio, mas esse desvio foi mais do que o suficiente para tirá-la da direção do gigante e cravá-la no solo, a alguns metros dele. Svis. Enquanto o gigante suspirava aliviado, Craux olhou na direção do único oponente que faltava e que poderia ter feito aquilo. Zhao Tian. Contudo, assim que ele olhou na direção do Zhao Tian, ele viu que a outra ponta da Kusarigama estava se apressando na sua direção. Tap! Rapidamente, o Craux desviou da lâmina e segurou a corrente, antes de dizer, eu quase me esqueci de você. No solo, Zhao Tian, que estava segurando a corrente esquerda da Bloody Mary, respondeu, desça aqui. E eu me certificarei de que você nunca me esquecerá. Após escutar aquilo, Craux colocou mais força na mão que segurava a corrente, e falou enquanto puxava-a para cima, não, é melhor você subir. Assim que sentiu aquele puxão, Zhao Tian deu um sorriso de canto, antes de murmurar, controle de peso, 5 toneladas. Imediatamente, Craux, que estava forçando o seu braço para cima, sentiu o seu braço sendo puxado para baixo devido ao peso daquela corrente. Também, as coisas só pioraram para ele, pois lá de baixo, Zhao Tian usou bastante força para puxar a corrente e adicionar força ao peso que já estava fazendo com que o Craux começasse a cair. Bom! Antes de começar a descer, Craux até que tentou soltar a corrente, mas graças às voltas que ele mesmo deu em volta da sua mão, ele não conseguiu se desvencilhar dela. No fim, o resultado foi uma forte colisão contra o solo, que criou uma pequena cratera no mesmo. Swoosh! Imediatamente após colidir contra o solo, Craux, que foi protegido pela sua armadura, conseguiu soltar a corrente, se levantar, e saltar para trás. Uma arma do espírito. Você tem uma arma do espírito. Após ver as capacidades daquela arma que se apresentava como uma simples arma espiritual, o Craux não teve que fazer muito esforço para deduzir o que realmente era aquela arma. Swoosh! Sem dizer nenhuma palavra, Zhao Tian disparou na direção do Craux enquanto os 50 pontos de luz surgiam ao redor dele. Estilos do Sábio da Luz, Dança das Estrelas. Enquanto ficava diante do Craux, Zhao Tian utilizou a Dança das Estrelas e atacou com a Bloody Mary, que já tinha voltado à sua forma original. Clang! Craux, por sua vez, retirou uma alabarda negra do seu anel de armazenamento e bloqueou a Bloody Mary, que avançava na direção do seu pescoço. Morra! Mesmo após o seu ataque ser bloqueado, Zhao Tian sorriu e falou, antes que todos os pontos de luz convergissem na direção do Craux. Swoosh! Bum! 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 Assim que o Zhao Tian saltou para trás, os 50 pontos de luz começaram a explodir sobre o Craux. Zhao Tian estava confiante de que o seu ataque certamente causaria sérios ferimentos ao Craux, porém, ele não ousou baixar a guarda, pelo contrário, ele criou mais 50 pontos de luz e começou outra onda de explosões. Craux, por sua vez, no momento que viu aqueles primeiros pontos de luz, não subestimou o seu adversário, e, assim que defendeu-se da Bloody Mary, ele fez alguma coisa que resultou no fechamento da armadura que ele usava. Depois daquele fechamento, a armadura sofreu uma leve alteração de forma e cobriu todas as partes expostas do corpo do Craux. Bum! 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 Sem que o Zhao Tian pudesse ver o que estava acontecendo dentro de todas aquelas explosões, a última explosão finalmente caiu. Prove do seu próprio remédio. Enquanto a poeira baixava e revelava diversos buracos no solo, Zhao Tian escutou a voz do Craux, que continuava de pé enquanto a armadura dele emitia um intenso brilho dourado. O que, bom!
Assim que viu o Crux, Zhao Tian duvidou dos seus próprios olhos e questionou o que estava acontecendo. Contudo, antes que o Zhao Tian pudesse sequer raciocinar, o Crux abriu os braços e se transformou no epicentro de uma devastadora explosão. Para completar o choque do Zhao Tian, ele foi atacado pelo mesmo poder que ele usou contra o Crux. Isso mesmo, o ataque do Crux era puramente feito de luz e energia. Bang! 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 Rapidamente, sem que o Zhao Tian pudesse sequer pensar em recuar, aquela explosão devastadora o atingiu e o lançou para muito, mas muito longe. Num primeiro instante, Zhao Tian sentiu os seus órgãos internos se revirando e os seus ossos estalarem. Depois, ele sentiu a sua pele queimar e o seu corpo ser empurrado para trás. Por fim, o corpo dele foi torturado devido aos inúmeros choques que ele sofreu contra várias árvores e pedras. Bang! Quando o Zhao Tian finalmente parou de colidir contra tudo o que tinha atrás dele, o Crux olhou para a cratera, com mais de 30 metros de diâmetro, que ele mesmo criou, e falou: foi o próprio Sr. Murdoch quem me deu essa armadura. Então, nada pode me atingir. Depois de dizer aquilo, a armadura que o Crux usava voltou à sua forma original e ele estreitou os olhos enquanto liberava toda a sua aura, do 3 graus nível do reino atroz, e gritava: eu me cansei das suas brincadeiras. Todos vocês morrerão aqui.